Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Irmãos queridos, eu convido vocês para abrirem comigo a Bíblia, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 19. Mateus 19. O palco mais iluminado, onde a graça de Deus deve ser demonstrada, é na família. O relacionamento que mais eloquentemente demonstra o relacionamento de Cristo com a igreja é o casamento. Então nós vamos ler sobre esse assunto. Mateus 19, a partir do verso 3 ao verso 12, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem após a leitura. Vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Eu quero conversar um pouco com vocês então sobre o ensinamento de Jesus sobre casamento e divórcio. A crise conjugal e familiar é uma realidade humana desde a queda dos nossos pais. Não há casamento perfeito, porque casamento não é a união de dois iguais, é a união de dois diferentes. Há um mito que é comum no meio evangélico, e pasmem vocês, tornou-se hino e foi cantado na minha cerimônia de casamento: almas gêmeas. Não existe esse negócio. Não tem esse negócio de almas gêmeas. Casamento é a união de duas pessoas diferentes. A Bíblia chega a dizer que casamento é um mistério. O sábio, quando estava pensando sobre o assunto, diz que 3 coisas o encantavam: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, na pedra, e o caminho do navio no meio do mar. Isso ele achava incrível. Mas havia uma 4ª coisa que ele não entendia. Era para além da compreensão dele. Era o caminho de um homem com a donzela. Era o casamento. Então, se você está enfrentando uma luta no casamento, fique tranquilo, que você não é exceção da humanidade. Porém, as crises foram crescendo. Para vocês terem uma ideia, em 1960, uma pesquisa feita na América
Nos Estados Unidos, constatou-se que 25% das pessoas que se casavam desfaziam o casamento através do divórcio. Isso em 1960. Hoje, cerca de 50% das pessoas que se casam jurando amor no altar, terminam o casamento nas barras de um tribunal, feridas e machucadas. Em 2003, portanto, há 19 anos, aqui no Brasil, numa pesquisa feita, constatou que, na terceira idade, o índice de divórcio havia crescido dentro de 10 anos, 51%. Em outras palavras, não tem fase segura no casamento. Eu conheci um fato, pastor Erival, de um casal que celebrou as bodas de ouro, uma festa de arromba. No dia seguinte, a velhinha arrumou as malas e rachou fora de casa. Quando o casal mantém a relação por causa dos filhos, e às vezes superando ou sublimando, melhor dizendo, as tensões conjugais, a hora que o ninho fica vazio, um olha para o outro e pergunta: e quem é você? Alguns chegam a pensar que estão dormindo com o inimigo. Então, esta questão é da mais alta importância. Por quê? Porque, estatisticamente, 70% das pessoas que se divorciam e se casam de novo, 70%, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. A solução para um casamento em crise não é o divórcio, é a restauração, é a reconciliação. Até porque as maiores vítimas de um divórcio não são os cônjuges são os filhos. Há filhos que afirmam que o divórcio dos pais foi mais doloroso para eles do que o óbito dos pais. Então é sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês nesta noite. Vamos ver, em primeiro lugar, os fundamentos do casamento, e começando aí com a pergunta dos fariseus. Olha o verso 3: vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então note que a pergunta é pergunta de algibeira. Eles não estão interessados em aprender com Jesus, eles não estão interessados no conceito adequado, correto de Jesus, eles estão querendo usar o tema casamento e divórcio para pegar Jesus no contrapé, para armar uma armadilha para Jesus. E a pergunta deles é esta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Qual o pano de fundo aqui? Na cabeça deles, eles estão pensando o seguinte: se eles falarem assim, é lícito, eles estão contra Moisés, e Jesus estaria contra Moisés. Se Jesus falasse assim, não é lícito, eles queriam empurrar Jesus para a mesma agenda de João Batista. Vocês se lembram que o precursor de Jesus, o maior homem dentre os nascidos de mulher, foi preso e degolado, porque se posicionou sobre esse assunto? Quando disse para o rei Herodes Antipas: não é lícito você possuir a mulher de seu irmão, e ele foi preso e degolado. Na cabeça desses fariseus, se Jesus dissesse assim, não é lícito, ele estaria se colocando contra o Herodes Antipas, que governava a Galileia, palco maior do ministério de Jesus, e ele colocaria contra Herodes ou contra Moisés. Na cabeça deles, qualquer resposta de Jesus estaria encrencado na situação. Agora vejam vocês a resposta de Jesus. Sempre que alguém chegou para Jesus para colocá-lo contra a parede, com uma pergunta de algibeira, Jesus desmontava a pessoa fazendo outra pergunta. Ele devolvia a pergunta. Olha como é que Jesus responde:
Então, versículo 4, então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Prestem bem atenção na postura de Jesus. Os fariseus querem tratar do assunto divórcio. Ao responder, Jesus: não, eu não vou tratar de divórcio, eu vou tratar de casamento. Sabe por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Se a sociedade hoje discutisse mais e melhor e mais profundamente o que é casamento, nós teríamos menos divórcios. Se a sociedade entendesse o ensinamento de Deus acerca do que é casamento, nós teríamos menos divórcio. A sociedade quer discutir divórcio e não casamento. E se a sociedade vai discutir divórcio, nós vamos encontrar 1000 razões para o divórcio. Mas se a sociedade entender o que é casamento, qual é o ensinamento de Deus sobre casamento, então essa sociedade vai repensar seus valores, vai reprogramar sua agenda e vai entender que casamento é uma instituição divina e divórcio é uma instituição puramente humana. Pois bem, aqui está para mim a necessidade de nós entendermos melhor o que é casamento. Porque, meus amados, por que o divórcio acontece? Via de regra acontece porque os casais vão se machucando, vão se ferindo, o diálogo vai morrendo, a harmonia vai acabando, a poesia vai desaparecendo, os elogios vão sendo substituídos pelas críticas, o romantismo não tem mais, feridas vão sendo abertas, e de certa forma a morte do diálogo já é uma espécie de separação gradativa. E então, nesse sentido, é muito importante entender que primeiro tem que entender o que é casamento, para depois eu pensar se vale a pena o divórcio. Então, vamos ver o que Jesus trata sobre casamento. Primeiro, veja comigo, ele diz assim: não tendes lido. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não conhecem Bíblia? Vocês não sabem o que a palavra de Deus ensina? Vocês que dizem ser tão zelosos da lei, vocês não conhecem a lei de Deus? E quando Jesus fala de Bíblia, Jesus os leva de volta lá para a criação, lá para o preceito inicial. Quando Deus disse: por esta causa deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Jesus vai mostrar aqui primeiramente a natureza do casamento. O que é casamento? Primeiro, é uma relação heterossexual. Deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Então casamento, pela orientação divina, é a relação de um homem com uma mulher, não de um homem com outro homem, nem de uma mulher com uma outra mulher. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. A sociedade pode dizer que isso é normal, a sociedade pode aplaudir, a sociedade pode achar que esse é o caminho, mas a eterna palavra de Deus está dizendo que casamento é uma relação heterossexual. Segundo lugar, o casamento à luz das Escrituras, ele é monogâmico. Veja você o verso 5. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Então o preceito da criação, o casamento é monogâmico. De tal maneira que a poligamia está fora do projeto de Deus. Tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Mas me permita explicar um pouquinho melhor isso aqui. Nós temos autores, inclusive, chamados evangélicos, que defendem a poligamia, com base numa leitura exemplarista. Por exemplo, a pergunta deles: Abraão teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Era. Bom, então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Jacó teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Era. Então eu posso ter mais de uma mulher e ser um homem de Deus. Davi
Teve mais de uma mulher? Teve. Ele era um homem de Deus? Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então eu posso ser um homem segundo o coração de Deus e ter várias mulheres. Salomão era um homem de Deus? Era. Ele teve mais de uma mulher? Bom, ele teve 1000. 1000. Pensa num problema. Pensa em 1000 sogras. Pensa em alguns milhares de cunhados. Bom, se o Salomão era um homem de Deus e teve 1000, eu posso também, não chego tanto, mas posso ter bastante e ainda ser um homem de Deus. Leitura errada. Essa não é a leitura que nós fazemos da Bíblia. A leitura que nós fazemos da Bíblia não é a exemplarista, é a preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, como é que Deus o instituiu? Casamento monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas quando a lei moral foi dada para o povo, qual era a orientação da lei moral? Está lá nos 10 mandamentos, no 10º mandamento, que diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Vale destacar que quando Moisés escreveu a lei, ou Deus deu a lei para Moisés, a cultura ao redor de Israel era poligâmica. Mas o preceito ético da lei é monogamia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. E com respeito à nova aliança, qual é a instrução? Perguntaram para Jesus. E Jesus vai responder de que maneira? Vamos voltar lá na origem? Vamos voltar lá na criação? Vamos voltar lá na instituição do casamento? E Jesus ratifica a monogamia. Portanto, o casamento é monogâmico. Monogâmico. Terceiro lugar. Qual a natureza do casamento? Ele é monossomático. Veja você, tornando-se os dois uma só carne. Isso significa, irmãos, que a relação da intimidade sexual, que é proibida por Deus antes do casamento, que é proibida por Deus fora do casamento, é uma ordenança divina no casamento. As pessoas às vezes usam de brincadeiras ou de imagens distorcidas para confundir no imaginário popular a questão sexual, dizendo que a queda dos nossos pais foi porque eles comeram fruto proibido. E o fruto proibido até é uma maçã, e a maçã é um símbolo do sexo, então os nossos pais caíram porque praticaram sexo no Éden. Mentira! Mentira! A Bíblia não fala que o fruto proibido é a maçã, com certeza não era. A Bíblia não diz que o sexo foi um pecado. Não, Deus ordenou o sexo antes da queda. Antes da queda. O sexo entre marido e mulher não é pecado, é uma ordenança divina. Então não é verdade que o sexo é sujo, que o sexo é pecaminoso, que o sexo é uma coisa ruim. Não, o sexo é bom, é santo, é lindo, é maravilhoso, é deleitoso, e Deus o ordena dentro do contexto do matrimônio. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Então essa é a natureza do casamento, conforme o Senhor Jesus vai estabelecendo para nós. Mas veja você, em quarto lugar, que o casamento é indissolúvel. Essa palavra dá urticária em muita gente. Parece um negócio muito radical. Mas olha o que Jesus disse no versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas tem gente que tenta dar uma de esperto e diz: ah, pastor, está escrito aqui o que Deus ajuntou, mas deixa eu dizer para o senhor, meu casamento foi Deus que ajuntou, não. Eu casei, desculpe da expressão, quando se amarrava cachorro com linguiça, eu não sabia de nada não. Fui inocente para o altar, fui como ovelha para o matadouro. Aliás, quando eu me casei na rebeldia, meu pai e minha mãe não queriam, eu me casei assim mesmo. Deus não estava nesse negócio não. Eu não orei. Eu não busquei a direção de Deus, casei assim atabalhoadamente, para depois perceber a burrada que eu fiz. Então eu preciso dizer para o senhor que o meu casamento não foi Deus que fez não. Não foi Deus que juntou não. Então eu estou livre dele. Eu posso ser o que eu quiser. Só vamos entender uma coisa.
você e eu estou falando para jovens ainda aqui, pessoas que não se casaram ainda, é bom que você ore pelo seu casamento. É bom que você abra bem os olhos antes de se casar e depois feche os olhos. Que tem gente que fecha os olhos no namoro, depois que casa abre os olhos, aí dá errado. É bom que você escute e obedeça o conselho do seu pai e da sua mãe para se casar. Agora, depois que você se casa, buscando a Deus ou não, Deus ratifica a aliança. Deixa eu ilustrar isso. Josué capítulo 9, diz que os gibeonitas, que eram dos povos da terra de Canaã, que deviam ser expulsos da terra para que a terra fosse conquistada, se fingiram de um povo muito distante, vestiram roupas rotas, odres velhos, pães embolorados, e chegaram para Josué para fazer uma aliança com ele. E a Bíblia diz que Josué não consultou o Senhor. E apressada e atabalhoadamente firmou uma aliança com os gibeonitas. E diz a Bíblia que quando firmou com eles uma aliança, Josué não pôde mais romper aquela aliança depois que descobriu a verdade. Josué teve que defender aqueles que ele deveria vencê-los, triunfar sobre eles. E mais, 300 anos depois, esta aliança foi quebrada. No reinado de Saul, o juízo de Deus veio sobre toda a nação de Israel, porque uma aliança feita há 300 anos foi agora violada e quebrada, e as consequências vieram sobre a nação. Permita dizer isso: casamento não é uma instituição religiosa, é uma instituição civil. Se duas pessoas que dizem eu não creio em Deus, ou se duas pessoas disserem eu sou satanista, se duas pessoas disserem não, eu sou místico, eu sou agnóstico, se casarem, esta aliança é ratificada, e ratificada por Deus, que a instituição do casamento é divina. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Sabe o que o texto está querendo dizer? Você pode até ir a um advogado, você pode depois ir a um juiz, depois você pode pegar uma certidão de divórcio num cartório, os papéis podem estar bonitinhos. O que o texto está querendo dizer, e que Jesus está dizendo, é que nenhum homem, seja o pastor, seja o conselheiro, seja o advogado, seja o juiz, seja o tabelião, tem competência para desfazer o que Deus fez. Está desfeito na terra, mas não está desfeito no céu. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas ainda, quinto lugar, o casamento, primeiro, ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é indissolúvel, e em quinto lugar, ele não é compulsório. Olha comigo os versos 11 e 12. Aliás, vamos ler o versículo 10 também. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. O que Jesus está dizendo? Tem pessoas que são eunucas de nascimento, elas não têm nenhuma disposição para o casamento. Há pessoas que são feitas eunucas, desculpem da expressão clara, são castradas, não são aptas para o casamento. Há outras pessoas que, por causa do reino de Deus, optam pelo celibato, por não se casarem. Talvez é o exemplo do apóstolo Paulo. Agora, notem vocês que o celibato nunca é ou nunca deva ser compulsório, porque está em 1 Coríntios 7, 9 assim: caso, pois, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Agora, ninguém é mais espiritual ou menos espiritual porque permanece solteiro ou porque casa. Há pessoas de Deus que optam por não se casar,
E há pessoas de Deus que optam por se casar. O normal é casar. A exceção é ficar no celibato. Mas não é compulsório. Bom, então Jesus deu o conceito de casamento. Aí vem a segunda pergunta de algibeira, enviesada, tendenciosa dos fariseus no verso 7. Observem comigo. Replicaram-lhe os fariseus, né? Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Preste bem atenção. Olha o verbo que eles usaram. Por que Moisés mandou? Veja a resposta de Jesus, no verso 8. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Vamos entender algumas coisas aqui. Existe na língua portuguesa diferença entre ordenou e permitiu. Tem diferença na língua portuguesa? É óbvio que tem. O que Jesus está dizendo para esses fariseus é o seguinte: vocês não leram direito Moisés. Vocês não entenderam Moisés. Moisés nunca mandou divorciar. Moisés permitiu. E permitiu por quê? Por causa da dureza do coração. E a pergunta é: o que é dureza de coração? Aqui que está o ponto-chave. A incapacidade de resolver tensões, a incapacidade de resolver conflitos, a incapacidade de superar diferenças, a incapacidade de perdoar um ao outro. Irmãos, por que tantos divórcios acontecem? É porque o coração está duro, porque há egoísmo, porque cada um só olha o seu lado, porque não há disposição de olhar o outro ângulo, olhar na perspectiva do outro, porque não há tolerância, porque não há paciência, porque não há amor. O amor é paciente, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se alegra com injustiça, o amor se regozija com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Se os casais entendessem melhor o que é casamento, nós teríamos uma redução drástica do número de divórcios, nós teríamos famílias saudáveis, nós teríamos filhos saudáveis, nós teríamos futuras gerações saudáveis. Mas o Senhor Jesus vai mais além e diz o seguinte: entretanto, não foi assim desde o princípio. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração, mas não é propósito de Deus, nunca foi propósito de Deus, jamais será propósito de Deus. Aliás, Deus odeia o divórcio, diz as Escrituras. Então, Jesus vai trazer, no verso 9, uma orientação muito importante. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja que a pergunta deles no verso 3 é se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Está aqui a mesma pergunta da serpente com a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Abriu o leque demais. Por que estão fazendo essa pergunta? Porque havia duas escolas rabínicas naquela época: a escola do rabino Shammai e a escola do rabino Hillel. O rabino Shammai era um rabino conservador, tradicional, que dizia o seguinte: não pode divorciar por qualquer motivo, tem que ser por questões de relações sexuais ilícitas. Aí o Hillel, que era um teólogo, um rabino liberal, progressista, não, o marido pode divorciar da mulher por qualquer
qualquer motivo, se ela falou mais alto com ele, ele não gostou, se ela queimou a refeição do almoço e ele não gostou, se ela tomou atitude diante dos amigos que ele não agradou, ele divorcia, pode divorciar. O que eles estão perguntando a Jesus é em que escola o senhor joga? Qual é o seu líder, o seu guru espiritual? É o Hilel ou é o Shammai? Que escola o senhor defende? E Jesus está mostrando aqui que aquilo que eles queriam que fosse aberto, Jesus funila o seguinte, no versículo 9: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Vamos entender isso aqui, meus amados irmãos, que Jesus está limitando, trazendo uma cláusula exceptiva, uma cláusula de exceção para um divórcio: a infidelidade conjugal. Agora entendamos uma coisa, tem muita gente que diz assim: bom, se houve infidelidade conjugal, então o casamento tem que acabar. Não tem que acabar. Mesmo quando haja um acidente de percurso, mesmo quando alguém comete um deslize grave, o perdão é melhor do que o divórcio. Vou lhe dizer uma coisa: o cristianismo é a religião do perdão. Nenhum de nós aqui pode dizer: eu vou para o céu e nem precisei ser perdoado, que eu era um cara tão bom, tão legal, tão puro, tão santo, tão piedoso, tão correto, que Deus precisou me levar para o céu pelos meus méritos, eu não precisei nem ser perdoado. Todos nós fomos perdoados. Eu não sei a realidade de cada um aqui, mas eu quero dizer para você, não importa o acidente e percurso que aconteceu no seu casamento, eu vou lhe dizer que o perdão é melhor do que o divórcio. O Deus que nos perdoou e nos perdoa é o mesmo Deus que nos capacita a perdoar e a recomeçar e a restaurar os relacionamentos quebrados. O divórcio é permitido. O divórcio, por qualquer motivo, não é válido. E o perdão é melhor que o divórcio. Sabe por quê? Porque outrora você e eu tínhamos um coração de pedra, mas o Senhor Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. E um coração de pedra é um coração que não perdoa, coração duro. Mas o coração de carne, de uma pessoa regenerada, é um coração que perdoa, como Deus em Cristo nos perdoou. Muito bem, meus amados irmãos, eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte: talvez alguém pergunte aí no auditório, alguém que está nos assistindo pergunte: pastor, mas eu já passei por isso, e agora? Eu me casei, e eu talvez não tinha toda essa instrução, ou não tinha todo esse entendimento, e eu me separei, eu divorciei, me casei de novo, e agora? O que vai acontecer comigo? Então me permite dizer uma coisa, a Bíblia diz que só tem um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja é uma comunidade de cura para as pessoas feridas. Eu queria deixar aqui 2 exemplos. O primeiro deles, da mulher samaritana. Jesus passa pela aldeia de Samaria, porque era necessário ele passar por lá. Tinha outros caminhos, mas dentro da agenda do céu, era necessário. Porque lá ele deveria encontrar uma mulher que tinha uma raça diferente dele, eram inimigos, do ponto de vista de raça. Os judeus não suportavam os samaritanos não suportavam os judeus, e a mulher fez questão de pontuar isso. Eles tinham crenças diferentes,
Os samaritanos achavam que devia adorar a Deus no Monte Gerizim, os judeus achavam que devia adorar a Deus em Jerusalém. Jesus não, nem lá nem cá, não é a geografia. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A cidade de Sicar, na língua original, significa cidade dos bêbados, cidade dos borrachos. Comer um pão de um samaritano era comer pão imundo. E Jesus manda os seus discípulos a Sicar comprar pão. Naquela época, se um judeu se casasse com a samaritana, a família do judeu fazia o funeral simbólico dele, para a família estava morto. E Jesus passa por lá, exatamente, porque na agenda do céu, ele queria salvar aquela mulher. E ele começa a pedir um favor para ela: dá-me de beber. Ela diz: mas como assim? Você não sabe que você é judeu, eu sou samaritana? Ah, mulher, se tu conheceras quem te pede, ou o dom de Deus, tu me pedirias e eu te daria água da vida. Como assim? O senhor é maior ou melhor do que o nosso pai Jacó? Nos deu esse poço? E Jesus vai conversando com ela. Lá pelas tantas, Jesus diz assim: vai lá e chama o teu marido. Ela respondeu: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade, você não tem marido, já teve 5. O que você morar com ele hoje não é seu marido, não. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você passou por 5 divórcios, agora você está amaziada com um homem que não é seu marido. Mas mesmo diante desse drama e desse quadro, Jesus prossegue a conversa com ela, até o ponto de se revelar como Messias para ela. E essa mulher abandona o seu cântaro, vai à sua cidade, se torna uma missionária. Naquela cidade, aquela cidade é alcançada, não apenas pelo testemunho dessa mulher, mas porque eles ouviram a Jesus. Eu quero dizer para você que não importa o quadro tão triste que você já viveu até hoje, a igreja é o hospital para os feridos, a igreja é o lugar onde os feridos são abrigados, e a igreja é um lugar dos recomeços e da restauração, porque Deus apaga o seu passado e começa a construir uma nova história com você daqui para frente. Deixa eu dar o segundo exemplo. João capítulo 8. Parece-me que o pastor pregou sobre este assunto hoje. Esses mesmos fariseus e escribas pegaram uma mulher em flagrante de adultério, e eles não eram honestos, porque a Bíblia diz que o apedrejamento, no caso de adultério, não era só a mulher, era o homem que adulterava com a mulher, mas eles só pegaram a mulher, tendenciosos, empurraram a mulher aos pés de Jesus. A lei diz que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu que dizes? Mas eles, mais uma vez, não estavam interessados nem na lei, nem no ensino de Jesus, nem na mulher. Eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé, para acusar Jesus. E Jesus não respondeu nada. Jesus abaixou, começou a escrever no pó do assoalho do templo, do pátio do templo. E eles aguardando uma resposta de Jesus. Então Jesus se levanta e diz: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei o que Jesus escreveu naquele chão, a Bíblia não diz, mas quem sabe, em letras garrafais, com a ponta do dedo, Jesus estivesse escrevendo os pecados daqueles homens. E diz a Bíblia que a partir do mais velho, eles foram se dispersando. Quanto mais velho o cara é, mais ele peca, mais pecado ele tem. É um acúmulo de pecado. E eles foram se afastando, um por um. E Jesus então pergunta para a mulher: mulher, onde são os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus não passou pano no pecado. Jesus não fez vistas grossas ao pecado. Jesus não mandou apedrejar aquela mulher. Jesus perdoou aquela mulher. E Jesus abriu uma porta para ela de esperança, para uma nova vida dali para frente. O que eu estou querendo dizer é que o divórcio não é o pecado imperdoável. A igreja deve repudiar o divórcio e acolher, com graça e misericórdia,
os divorciados. Precisamos agir preventivamente, precisamos agir terapeuticamente, precisamos agir restauradoramente. A igreja é um lugar de vida, de perdão, de graça e de recomeço. Que Deus nos ajude. Amém.